Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa e no programa de hoje eu vou conversar com a Patrícia Lins, que é diretora de Gestão Social da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarulhos e ela vai nos contar mais sobre as ações dessa pasta. Patrícia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando um pouco sobre a cidade de Guarulhos para vocês. Patrícia, para começar esse nosso bate-papo, gostaria que você contasse um pouco para o nosso público quais são os principais desafios da pasta em meio a esta pandemia que nós estamos enfrentando. Amanda, a Secretaria de Assistência Social, ela sempre tem o desafio de conseguir acessar o público que está mais vulnerável. Então, não mudou nessa pandemia. A gente teve um aumento muito grande de famílias em vulnerabilidade, mas continuou sendo o nosso foco o acesso às famílias mais vulneráveis em regiões mais afastadas do município. Patrícia, durante a pandemia a gente tem falado muito, sobre as medidas sanitárias que são necessárias para que as pessoas possam se proteger da Covid-19. E pensando justamente nisso, gostaria que você contasse um pouquinho o programa Máscaras pela Vida. Máscaras pela Vida foi um programa desenvolvido pelo pessoal aqui da assistência social técnicos, né? E ele engloba diversas complexidades. Foi produzido mais de 300 mil kits por costureiras que fizeram máscaras para que a gente pudesse distribuir um kit contendo máscaras, panfletos educativos com orientações sobre como lavar as mãos, utilizar o álcool em gel, sabonete e álcool em gel nas comunidades. Então a gente distribuiu mais de 316 mil kits nessas comunidades para que elas tivessem acesso à higiene. A gente sabe que essa é uma parte muito importante, o uso da máscara, do álcool em gel, cuidado com a higienização das mãos, mas ao mesmo tempo muitas pessoas não podem pagar por esses itens. Então, Patrícia, eu gostaria que você explicasse a importância dessas ações que permitem que as pessoas de baixa renda também possam se proteger, Não, nesse caso, não pagando, mas recebendo. Qual que é a importância disso? A secretaria tem sempre como foco fazer com que as famílias em vulnerabilidade tenham acesso a todo tipo de possibilidades de mitigação de doenças, seja ela referente a doenças igual Covid-19, ou seja ela referentes a doenças como tuberculose e outras doenças advindas de saneamento básico, e em outros aspectos. A importância é que a gente atende uma população muito grande, principalmente porque o atendimento da secretaria envolve programas de transferência de renda, e com o processo de divulgação e de encaminhamento desse álcool em gel, desse sabonete e desses panfletos e máscaras, a gente consegue ter uma mitigação do processo de contaminação do Covid-19 um pouco menor nessas regiões. Mas é um programa que atinge o município no total, então ele beneficia tanto as famílias em vulnerabilidade como a população em situação de rua, seja ela do sexo feminino ou masculino, quanto o pessoal que faz a abordagem. Todo o processo da assistência social, ele fica melhor conforme a gente vai orientando e conseguindo dar acesso a essa população ao álcool em gel, ao sabonete, esse tipo de produto que durante essa pandemia acabou também crescendo o preço e ficando muito mais caro. Eu sei que a cidade ela conta com algumas unidades do CRAS, então conta um pouquinho para a gente o que é o CRAS e quais são as ações colocadas à disposição das pessoas.
Bom, o CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. Ele serve para dissipar no município e dar acesso à população em suas regiões. Nós temos hoje 12 CRAS e 2 CCIs, que são Centros de Convivência de Idosos, que têm basicamente a mesma função, mas que são específicos para idosos. Hoje, a função do CRAS ela é basicamente dar acesso à população aos direitos já obtidos. Então, a população tem direito à alimentação saudável, tem direito a programas de transferência de renda, tem direito a acesso a alguns outros serviços, como isenção de tarifas básicas como energia elétrica, IPTU. Então, o CRAS faz toda essa orientação. Nós temos atendimento psicossocial, que é um atendimento com o psicólogo e com o assistente social, que ajuda a traçar um novo processo para que essa família saia dessa situação de vulnerabilidade. E nós temos também as entregas de cesta básica para as famílias que realmente têm necessidade através de avaliação da assistente social ou de um técnico de igual referência. Você citou essa questão da entrega de cestas básicas. Como é que isso tem sido feito agora durante a pandemia? E queria que você falasse também, Patrícia, sobre o impacto que isso tem. Quantas famílias são ajudadas? Vocês já têm esse balanço? Amanda, nesse processo, desde o ano passado, nós começamos a fazer compras maiores de cesta básica, começamos a conseguir doações maiores com parceiros, com mercados, para poder fazer entregas mais rápidas da solicitação da cesta básica. A cesta básica, basicamente no município, ela é entregue através da avaliação social quando a família está em vulnerabilidade alimentar. Hoje, nós com certeza já entregamos mais de 250 mil cestas básicas do começo do ano passado até agora. É uma entrega que é feita direto no equipamento para que seja mais perto do usuário. Nós tivemos também algumas outras entregas focadas nos céus do município. Sempre a ideia é que a cesta básica chegue o mais próximo do usuário possível, para que ele consiga ir até um equipamento da prefeitura e fazer essa retirada mediante a necessidade. E também, Patrícia, falando de uma outra questão que você citou, do atendimento psicossocial. Gostaria que você contasse um pouco mais, né, como isso é feito e se durante a pandemia, com todas essas mudanças, né, que aconteceram na vida de todo mundo, se vocês perceberam algum tipo de aumento de procura por esse serviço. Com certeza, né? A Secretaria de Assistência Social, ela tem a premissa de serviços emergenciais, então a gente não parou as atividades nos equipamentos de execução direta, né? Que são vinculados diretamente a gente, que são esses serviços emergenciais. O aumento de famílias em vulnerabilidade foi muito grande, tanto para acesso a programas de transferência de renda, como para acesso aos serviços psicossociais, que são os encaminhamentos da assistência social para diversos segmentos. Desculpa, eu esqueci o resto da pergunta. Queria saber que você contasse um pouquinho como é que esses serviços são ofertados, quais são os profissionais colocados à disposição da população para ajudar nessa parte do atendimento psicossocial. Tá. Os profissionais que fazem esse atendimento são um assistente social concursada e um psicólogo também concursado para garantir o vínculo com essas famílias. Hoje nós estamos utilizando aventais, luvas, álcool em gel e diversos outros itens, como máscaras, aquelas face shields, para que evite o contato e o contágio dessas famílias com os nossos profissionais e dos nossos profissionais com as famílias, mesmo na necessidade de uma visita domiciliar, que normalmente a gente tem uma grande necessidade de visita domiciliar para entender qual que é o fluxo familiar, entender quantas pessoas tem, como isso funciona, quantas crianças tem, se estão em vulnerabilidade alimentar, se não, se a vulnerabilidade é de saúde, se estão dentro do peso
com a garantia de acesso à saúde, e nós temos uma articulação muito grande com as outras secretarias. Quer dizer, a assistência social, ela articula em rede com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Esporte, com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Saúde, principalmente, com todas as outras secretarias que podem fornecer caminhos para que essas famílias saiam dessa situação de vulnerabilidade. Eu sei que a cidade também tem investido nos chamados serviços itinerantes, então gostaria que você contasse um pouquinho para a gente sobre o CAD móvel. O CAD móvel, que a gente chama de Casa do Futuro, ele é uma inovação no município, é um projeto também desenvolvido por nós, é uma contratação de uma OSC, que a gente fica muito feliz em poder ter instalado ele no município. Ele é itinerante, então nós definimos os lugares e as regiões que ele pode estar, sempre colocando um acesso fácil à população. Então a gente fica muito feliz quando o CAD móvel vai para um bairro e tem um aumento muito grande dessa procura. Claro, a assistência social sempre trabalha com um número menor, quanto menor atendimento, melhor a gente está no município. Mas, sabendo que o CAD móvel proporciona que o usuário esteja cada vez mais próximo, que o acesso ao usuário esteja cada vez mais próximo da sua residência, para a gente é extremamente importante, porque, Amanda, muitas vezes os nossos usuários têm dificuldade de pagar o ônibus para ter acesso a uma região mais central, para poder ter condição de conversar com o assistente social, com o psicólogo, ou passar por algum tipo de atendimento que ele necessita. Então, o fato de estar lá, do CAD móvel estar lá fazendo o atendimento de cadastramento para que a gente possa fazer essa articulação em rede, facilita bastante e nós temos um número bem alto de atendimentos por dia. Claro, isso depende da região, mas a maior parte das regiões nós temos um número bem significativo e expressante. Muito interessante isso que você falou, Patrícia, que muitas vezes as pessoas não vão atrás de um determinado serviço porque elas não têm dinheiro para se locomover, para pegar o transporte público. E pensando justamente em trazer os serviços para perto das pessoas, gostaria que você contasse um pouquinho mais, né, chegando lá no CAD móvel, a que serviços aquele cidadão vai ter acesso? O CAD móvel, por uma questão de legislação, ele não pode dar acesso ao atendimento psicossocial, tá? Ele dá acesso ao cadastro único, que tem base no programa de transferência de renda e nas questões de não pagamento, tarifas baixas ou isenção de tarifas de alguns serviços, como EDP, que é a parte elétrica, né, do município, IPTU e algumas outras coisas. Então a gente passa as informações de onde esses serviços são melhores acessados e faz o cadastramento no CAD único, que é extremamente necessário para acessar esses serviços. Você falou um pouquinho aí dessa relação com o CAD único, então, só para quem está nos acompanhando entender o que é o CAD único. O CAD único é um móvel itinerante, um carro itinerante, que faz atendimento e cadastramento às famílias vulneráveis no CAD único. E você citou uma questão também, Patrícia, dessa isenção de algumas tarifas. Qual que é a importância que isso tem para essas pessoas de baixa renda e quais são as tarifas que, né, estão aí passíveis de isenção? Amanda, a importância desse processo de isenção é garantir que a família tenha um foco e consiga focar a sua renda na segurança alimentar, que hoje é o que a gente mais tem dificuldade. Hoje e essa dificuldade não é uma dificuldade só do município, essa dificuldade é uma dificuldade mundial, né, de segurança alimentar.
Então a ideia é essa, que ele consiga, que o usuário consiga manter a sua aposentadoria, o seu benefício de prestação continuada ou o seu recurso de trabalho focado nas questões familiares. Hoje nós temos a isenção com base no cadastro único para famílias contempladas e uma renda baixa para energia elétrica e para IPTU. Patrícia, você tocou num ponto muito relevante, que é da segurança alimentar. Como é que o município de Guarulhos tem se organizado, além da distribuição de cestas básicas que nós já citamos, para garantir que as pessoas consigam se alimentar? A gente sabe que com a pandemia algumas, infelizmente, perderam o emprego. Então, gostaria que você contasse um pouquinho mais dessas ações para permitir que as pessoas possam continuar se alimentando e alimentando a família. Nós temos no município o Banco de Alimentos, que faz uma distribuição de alimentos para algumas instituições que, por sua vez, repassam os alimentos para as famílias cadastradas, que utilizam dos serviços das OSCs. Nós fizemos o prefeito pediu para que nós fizéssemos um projeto chamado Restaurante do Bem, que foram 2.000 alimentações por dia servidas nas comunidades durante um período bem grande que cessou em dezembro. Nós fizemos a extensão da alimentação do Centro POP. O que é isso? O Centro POP é um equipamento que atende a população em situação de rua. Então, nós estendemos o horário de funcionamento e estendemos a alimentação para uma janta, para que a população em situação de rua tivesse um acesso maior à questão de segurança alimentar. Conta um pouquinho mais para a gente sobre o Centro POP e as ações que são disponibilizadas para a população do município. Nós temos alguns segmentos, né? A proteção básica, nós tivemos o kit das máscaras, a distribuição de cestas básicas. Preciso colar, gente. Não, fica tranquila, eu sei que são muitas ações no município, então fica tranquila. Gente, é uma lista enorme que eu tenho aqui. Então vamos lá. São distribuídos por segmento, né? Na proteção básica, nós temos a Casa do Futuro, que é o CAD imóvel, que a gente já explicou o que é, a distribuição de cestas básicas com base na avaliação dos CRAS, e a Máscara pela Vida, que tem os segmentos de produção de máscara e distribuição de kits. Na proteção média, nós tivemos a abordagem 24 horas, que era uma abordagem só 12 horas, nós crescemos o período de abordagem para que a gente não deixasse em nenhum momento essa população em situação de rua sem acesso a serviços. Então, eles conseguem buscar, a abordagem consegue buscar a população e trazer para os serviços. Nós tivemos a instalação de pias elétricas, a instalação de pias em locais como praças, para que as pessoas que estivessem passando, e principalmente a população em situação de rua, tivesse possibilidade de ter uma higienização das mãos de uma forma mais frequente. Nós tivemos o reforço alimentar do Centro POP, como nós já dissemos, e o Restaurante do Bem, que também é um segmento de proteção alimentar nas comunidades. Na alta complexidade, nós tivemos ampliação das vagas de acolhimento 24 horas, nós tivemos a criação de um serviço que hoje ele já não é mais estabelecido normativamente, mas que pelo período foi muito importante tê-lo, que é o período de pernoite, onde o usuário em situação de rua, ele pode pernoitar no equipamento. Hoje os equipamentos eles são de 24 horas, a gente tem atividades de período integral. Mas para quem não quer ter acesso a esse serviço 24 horas, nós abrimos o período de pernoite, uma quantidade de vagas pelo menos por esse período. Nós tivemos mais reforços, o que a gente chama de retaguarda de Covid,
para os usuários em situação de rua que foram diagnosticados com Covid e que têm que ficar em isolamento pelo período de 15 dias. Então, nós criamos um equipamento onde o usuário tem alimentação, acesso a médicos, acesso a enfermeiros, que ele passa todo o período que ele tem que ficar por conta do Covid, né, isolado nesse espaço. E tivemos um grande suporte às ILPIs, que são as instituições de longa permanência que cuidam dos idosos, que no princípio foi a nossa maior preocupação por conta da pandemia estar sendo muito forte, né? Está tendo atacado demais os idosos na primeira fase, que foi lá no começo do ano passado. Nós tivemos agora o período também de vacinação nas instituições de longa permanência, o que deixa a gente um pouco aliviado nessa questão de contaminação, de alta contaminação para esses usuários. Você trouxe para a gente aqui um resumo muito interessante de tudo que tem sido feito na cidade de Guarulhos pelos idosos, para garantir a segurança alimentar, pensando também na população de rua. Então, Patrícia, eu gostaria que você falasse um pouco do impacto que isso tem na vida das pessoas, especialmente diante de toda essa situação atípica e muito complicada que nós estamos enfrentando. Como é que esse olhar, né, da secretaria pode ajudar a população diante de tudo isso que está acontecendo e que infelizmente a gente ainda não sabe, né, quando termina? A situação do Covid, Amanda, ela é muito mais ampla na questão da assistência social. Eu costumo dizer que o Covid começou numa época e para a gente, quando ele terminar, ele vai continuar por um período bem extenso. A situação de perder o emprego para os nossos usuários, ela afeta muito toda a conjuntura familiar. Então, ela afeta as relações, ela afeta o convívio social e ela afeta todas as questões envolvendo as questões financeiras, né? Que é a questão da alimentação, da higiene, da água, da luz, do saneamento básico, tudo isso é afetado. Hoje, quando a gente tem ações ampliadas para todos esses segmentos e complexidades, a gente garante que toda a população, seja ela uma população familiar que vive em uma comunidade, ou seja ela uma pessoa em situação de rua que não tem interesse ou não quer por diversos motivos, né? Porque a nossa população em situação de rua, ela pode ser uma população viciada em álcool, viciada em drogas, que faz com que ela não queira acesso aos serviços naquele momento. Garantir o acesso a toda essa população às condições de mitigação do processo de contaminação do Covid é o nosso principal foco. Foi ótimo, imagina, era justamente sobre isso, né? Você trouxe alguns pontos muito relevantes, porque a gente tem uma questão muito ampla, né? Covid-19 trouxe muitas mudanças, algumas pessoas perderam o emprego, enfim, né? As realidades são as mais diversas possíveis. Patrícia, quero agradecer a sua participação no Conexão Legislativa de hoje, por mostrar aqui para o nosso público tudo o que tem sido feito em Guarulhos para auxiliar a população mais vulnerável diante desse momento tão difícil que nós estamos enfrentando, e aproveito para já deixar o convite aberto para uma próxima oportunidade. Obrigada, Amanda. Obrigada a vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo. Eu fico muito feliz de poder apresentar as nossas ações que a gente elabora com muita atenção, com muita técnica, para que toda a população da cidade de Guarulhos tenha acesso a diversos segmentos que a nossa secretaria pode oferecer. Fico muito grata pela sua entrevista e, claro, estou à disposição para um outro momento e um outro assunto também, que a secretaria trabalha com diversos segmentos e a gente, mesmo no processo
mesmo sem o processo do Covid, a gente tem muitas outras atividades sendo desenvolvidas. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje, falando sobre as ações de assistência social em Guarulhos. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.